Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza. Estou de férias, estou aqui pelo Caribe, não ia deixar vocês na mão, claro, e o tema do vídeo de hoje é fundos imobiliários que subiram aí nos últimos dias, oportunidade ou armadilha? Então a gente vai falar tudo isso no vídeo de hoje, tá certo? Mas os fundos imobiliários voltaram a reagir, que não é surpresa para pelo menos os meus seguidores aqui do canal, né? Eu já venho falando que os fundos imobiliários estão muito baratos, e apesar da economia estar ainda meio bagunçada, mas fato é que os fundos imobiliários estão muito baratos. E por que estão muito baratos? Nós estamos passando por um momento de juros altos no Brasil. E a tendência de juros altos é derrubar ativos da renda variável. Por quê, André? Porque quando a taxa de juros no Brasil, a taxa Selic, que é importante aí, tanto para empréstimos bancários e também para a renda fixa, ou seja, quem está precisando de empréstimo é um momento muito ruim, porque vai captar o crédito, ou seja, os empréstimos a uma taxa de juros muito alta, o que faz com que as empresas ou até as pessoas fiquem tímidas para captar empréstimo, porque senão vai assumir uma dívida a longo prazo, muitas vezes muito cara, né? Agora, para quem está com dinheiro guardado, muitas vezes a pessoa prefere deixar o dinheiro na renda fixa, porque com a taxa de juros alta, os produtos de renda fixa pagam mais. Então essas pessoas preferem correr menos risco na renda fixa, pegando uma taxa mais alta nesse momento, do que se arriscar na renda variável. E aí entra também os fundos imobiliários. Então quando a gente tem renda fixa pagando mais, taxa de juros pagando mais, a gente tem uma queda dos produtos de renda variável. Porém, boas notícias. Taxa de juros no Brasil não tende a se manter muito alta por muito tempo. O Brasil é cíclico. Uma hora ou outra essa taxa vai recuar. A gente vai falar no momento certo aqui do vídeo hoje. Porém, a taxa de juros alta fez com que a procura pelos fundos imobiliários caísse. E junto com a queda na procura, os fundos imobiliários também tiveram suas cotações em queda. É isso que aconteceu basicamente, tá certo? Agora, muitos seguidores me mandaram mensagem perguntando: André, o que está acontecendo? Os meus fundos imobiliários agora estão subindo, né? O que está acontecendo? Essa alta chegou para ficar? E aí nós vamos ter que entender o que está acontecendo com o cenário econômico e político aqui no Brasil, que tudo isso influencia muito aí os fundos imobiliários, tá certo? Primeiramente, a gente vai abrir aqui o Boletim Focus. Toda semana o Banco Central divulga aí na segunda-feira a perspectiva de como devemos encerrar o ano frente à inflação, frente ao dólar, frente à Selic e frente ao PIB. Vamos dar uma olhada aqui então, juntos, Qual a perspectiva para fechar o ano de 2025 e os próximos anos? Então, se a gente olhar o IPCA, que mede a inflação aqui no Brasil, lembrando que a inflação é o aumento generalizado no preço dos produtos, e é muito importante você entender a alta ou a baixa, a perspectiva de alta e baixa da inflação, porque é ela que vai determinar aí se a gente vai ter um momento propício ou não para investir em renda variável, tá certo? Quando nossa inflação sai de controle, como aconteceu de 2024 para cá, a gente tende a ter uma alta na taxa de juros, e é o que está acontecendo, tá? Os preços saíram de controle, o dólar subiu muito, tudo isso impacta a inflação e o aumento nos preços aqui do Brasil. A gente está vendo recentemente até os ovos, uma polêmica muito grande, o preço do ovo está subindo pra caramba, Mas vamos lá. O IPCA, que a perspectiva há uma semana atrás era de fechar o ano em 5,58. Ela subiu nessa semana para 5,60. E se a gente olhar 2026, subiu também, 2027 subiu também e 2028 se manteve estável. Mas a perspectiva de inflação é que ainda não está sob controle, tá? Vamos dar uma olhada aqui na taxa Selic, Ela se mantém estável ainda para fechar o ano em 15. Então a tendência é que a gente tenha novas altas nas próximas reuniões do Copom, do Banco Central, para que a gente controle mais essa inflação. 2026 ela se manteve em 12,5, em 2027 ela se manteve em 10,5, em 2028 se manteve em 10, tá? Então, por enquanto, o cenário está estável. Quanto ao dólar, a gente está ali também, muito estável ali na casa dos R$6 para os próximos anos, tá? A gente teve uma queda no dólar recente também, uma alta na Bolsa de Valores, e essa questão ela anda muito junta, por quê? Quando a gente tem uma entrada de fluxo estrangeiro no Brasil, ou seja, os estrangeiros voltando a investir no Brasil, a tendência é que o dólar caia, porque eles trocam os seus dólares pelo real. O real volta a ser procurado, valorizado, e a tendência é de valorização no dólar, é isso que aconteceu. Consequentemente, os gringos investindo no Brasil, a gente tem uma alta dos fundos imobiliários pela alta procura, nós temos uma alta das ações com uma alta procura, a gente viu as ações do Banco do Brasil e do Itaú subiram bastante aí nas últimas semanas também, tá? Então, para você entender o fluxo,
continua igual, né? Se a gente olhar aqui a macroeconomia do Brasil, inflação ainda está fora de controle, a taxa de juros vai continuar subindo. Então não foi essa questão aqui que influenciou na alta dos fundos imobiliários. E aí agora a gente vai entrar na questão do cenário político, que aliás está uma bagunça no Brasil. A gente está vendo aí Bolsonaro, né, correndo o risco de ser preso, Pablo Marçal agora que está inelegível, o Caiado lá em Goiás, que também poderia ser um possível concorrente à presidência em 2026, também está inelegível. E a gente viu também uma queda nas pesquisas da aprovação do Lula, né? Porque a economia realmente não está ajustada. Pessoal, eu quero deixar claro aqui, esse não é um quadro político, a gente está falando de fundos imobiliários, mas eu preciso falar sobre política aqui com vocês para que vocês entendam. A gente viu o quê? Que o cenário macroeconômico continua igual, a inflação ainda não está sob controle, a taxa de juros vai continuar subindo. Agora, o porquê que teve uma entrada de fluxo estrangeiro no Brasil? Por que o dólar caiu recentemente? Por que a Bolsa de Valores está subindo? Tá? Isso tem a ver com a política. O mercado claramente não gosta do governo atual. Acha que o governo atual não tem o quê? Compromisso com o fiscal, ou seja, está gastando demais, não está preocupado em ter um controle, porque quando a gente gasta demais e arrecada de menos, isso não é só no governo, é na tua casa também. A gente tende a quebrar. A gente tende a ir à falência. E é isso que o Brasil vem fazendo, gastando mais do que deve. Tá? Então o mercado, ele olha todo esse cenário. E aí o cara que está lá na Europa, o cara que está nos Estados Unidos, o cara que está no Japão, ele olha o cenário e fala, pô, eu vou investir num país que está rumo à falência ou vou investir num país que está melhorando? Então é isso, é assim que funciona o mercado, tá? E a gente vai olhar com os olhos de mercado para a questão política. Então a gente tem que ver as notícias, tá? Olha as notícias que saíram essa semana. Queda expressiva da popularidade de Lula alimenta dúvidas sobre 2026. Dólar cai, bolsa sobe. Mercado comemora queda de aprovação de Lula. E falando sobre a questão da aprovação, a aprovação do governo caiu de 35% para 24%. Foi a pior aprovação do governo Lula desde que ele governou lá no começo do ano 2000, tá certo? Lula 1, Lula 2 e agora Lula 3. Foi a pior aprovação. Inclusive, tudo isso tende a fazer com que o Lula corra risco da sua reeleição em 2026. Tá? É isso que o mercado está enxergando. Agora, olha essa outra notícia que eu trouxe. Pesquisa aponta que Bolsonaro supera Lula, Ciro, Caiado e Gustavo Lima. Bom, tudo isso fez com que o mercado tivesse um ânimo. O mercado, ele é muito volátil a notícias de curto prazo. Tá? Então a gente olhou o cenário macroeconômico, a gente não viu mudança nenhuma. Inflação ainda sem controle, taxa de juros vai continuar subindo, deve fechar o ano em 15%. Tudo isso vai elevar a rentabilidade dos produtos de renda fixa, porém o estrangeiro começa a olhar para o Brasil com outros olhos. Opa, o Lula que era certo de ganhar eleições em 2026 já não é tão certo. Se isso acontecer, de o Lula não ganhar as eleições e ganhar um Gustavo Lima, um Bolsonaro, uma Michele Bolsonaro, um Tarcísio de Freitas, que aliás eu vou falar desse nome mais forte, por quê? Tá? O Tarcísio é o preferido do mercado, é isso que os bancos estão apostando. Né? O Tarcísio é uma pessoa mais preocupada, segundo eles, com o gasto público, é mais consciente, ele tem um carisma em São Paulo, que é um estado muito forte, vem fazendo uma boa gestão. Olhar dos bancos, tá? Não quero falar de política aqui com a minha visão, tá bom? Aliás, a gente não está aqui para tratar política, a gente está aqui para olhar os fundos imobiliários, novamente reforçando isso. Mas a gente tem que tocar no assunto porque o mercado enxerga dessa forma, tá bom? Antes que vocês comecem a me xingar aqui embaixo. Bom, então, meus amigos, a gente está vendo claramente que essa questão política influenciou muito a entrada de estrangeiros no Brasil, que começam a entender que o Brasil está muito barato, os fundos imobiliários, as ações estão muito baratas e ao ter uma possível mudança de rumo em 2026, o mercado ele se antecipa para pegar as melhores oportunidades, tá? Se a gente olhar o dólar, vamos dar uma olhada no gráfico aqui do dólar, né? O dólar hoje cotado a R$ 5,73, ele chegou a ser cotado ali no final de 2024, ó, R$ 6,17, né? Chegando a máxima de R$ 6,31, uma média de 6,17, né? Com ali uma alta de R$ 6,31, o dólar estava super alto. E agora teve uma super baixa ali, né? Voltando para a média ali, quase uma média ali de 2021, tá? Agora, o dólar continua alto, né? E a tendência do dólar daqui para frente, meus amigos, você viu no Boletim Focus, né? É realmente superar R$6 aí nos próximos anos, não tem o que fazer. Infelizmente a nossa moeda tende a se desvalorizar aí nos próximos anos frente aos Estados Unidos, frente ao dólar, porque eles têm um controle muito melhor com a sua inflação do que nós aqui no Brasil. Bom, então a gente viu que o dólar já se desvalorizou frente ao real com essas notícias políticas, porque macroeconomia não mudou nada. Vamos dar uma olhada então no IFIX, que é o índice, né, dos fundos imobiliários, é a média de todos os fundos imobiliários. Então olha lá, eu peguei aqui o gráfico de um ano atrás, né, ainda está com uma queda de 7%.
foi pior, a gente teve uma recuperação aqui nos últimos dias, né? Então, nós estamos começando a se recuperar. Se a gente pegar aqui o gráfico, né, do ano, nós estamos com uma queda de 0,33%, mas já foi pior. Tá, hoje está com 3.107 pontos, está praticamente recuperando ali, né, o início do ano que abriu com 3.117. Já teve bem pior esse gráfico. E se a gente pegar aqui nos últimos 5 anos, a gente vai ver que tem uma alta de 2,97%, né? Teve aqui muito impacto ali no ano de 2020, que o mercado inteiro desabou, depois subiu bastante. Em 2023, no final do ano, teve uma alta um rally muito alto, né, de fundos imobiliários, porque a perspectiva era de juros em queda. A ideia para final de 2024 era fechar com a Selic em 9. Só que a inflação saiu de controle, o dólar saiu de controle, o mercado virou e os fundos imobiliários desabaram ali em 2024 e agora em 2025 começam a se recuperar vagarosamente, mas muita gente está animada agora achando que já é uma baita recuperação, né? Mas temos que tomar cuidado se não é uma armadilha, a gente vai falar sobre isso ainda. Bom, o fato é que o mercado está com grande desconto, está muito barato, eu já venho falando isso há muito tempo aqui no meu canal. Aliás, se você não está inscrito, já aproveita, vem aqui em cima, se inscreve no canal, né? Ativa o sininho com todas as notificações, que é muito importante que você esteja comigo para você acompanhar dia a dia o que está acontecendo com o mercado e não fique aí perdido com notícias, às vezes, que não tem muito fundamento, tá? Mas fato é que se a gente pegar os fundos imobiliários de shopping, por exemplo, estão com descontos até de 30% aí em média, tá? É um desconto muito grande. Se a gente pegar lajes corporativas, quase 40% de desconto. E os fundos de recebíveis, né, ou seja, os fundos de papel, estão aí em queda também, mas oferecendo dividendos muito altos, de 13%, 14%, 15% ao ano. Bons fundos imobiliários, muito consistentes, e lembrando que os dividendos pagos pelos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, o que é uma grande questão atrativa aí para você receber mais de 1% ao mês limpinho, né, de imposto de renda. Bom, eu trouxe aqui 3 fundos imobiliários que, na minha opinião, também estão com grandes oportunidades. Só para a gente ver aqui, né, algumas oportunidades que estão girando no mercado. São 3 opções de várias opções que estão muito atrativas. Eu trouxe aqui um fundo imobiliário de shopping, que é o HSML11, tá? Ele que está aí ele tem 7 shoppings em 5 estados, tem uma ocupação de 95%, ou seja, está quase todo ele alugado e ele paga bons dividendos, tá? Ele está negociando hoje a 32% abaixo do seu valor patrimonial, ele tem mais de 1.200 lojas gerando renda e ainda por cima está pagando um dividend yield médio de 0,9% ao mês isento de imposto de renda. Para um fundo de tijolo, né, que investe em imóveis físicos, é excelente. Se a gente pegar aqui atualmente, ele está pagando 12,35%, tá? Mas a média dos últimos 5 anos é de 10,35%, que é uma ótima média se a gente puxar 5 anos. E lembrando que em 2020 foi super afetada aí, né, pelo fechamento dos shoppings, o mundo fechou, todo mundo não lembra o motivo, enfim, questão de saúde pública. Inclusive, peguei uma matéria aqui no site Investidor 10, né, dos 4 fundos imobiliários que se salvam em relação às suas dívidas. E um deles está aqui, ó, o HSML11 no segmento de shopping centers. Bom, vamos falar agora de galpões logísticos. Trago aqui para você o BRCO11, tá? Ele que tem 12 propriedades hoje e mais de 100 mil cotistas, sendo que boa parte dos seus galpões estão em regiões estratégicas em São Paulo, tá? O seu valor patrimonial hoje está em 1,8 bilhão de reais e ele está negociando muito abaixo, 1,5 bilhão de reais. Então a gente tem uma grande oportunidade de comprar suas cotas mais baratas, tá? Bom, boa parte também dos seus contratos estão corrigidos pelo IPCA, ou seja, você já está protegido aí da questão da inflação no Brasil, via os contratos e os inquilinos que tem que corrigir no contrato a questão do IPCA, tá? Bom, e nós temos grandes inquilinos dentro do BRCO11. Nós temos aí Magazine Luiza, Mercado Livre, Natura e BRF. Se a gente pegar os dividendos pagos aqui pelo BRCO, a gente vai ver dividend yield atual de 10,37%, isento de imposto de renda, e uma média nos últimos 5 anos de 9,24%. Também é uma média muito boa. Já os seus imóveis, né, a gente tem a maior parte em São Paulo, mas nós temos também galpões em outros estados do país, gerando aqui uma questão de proteção patrimonial, né, pela questão de diversificação geográfica e de bons inquilinos. E trazendo agora um fundo imobiliário de papel mais consistente, para quem quer mais segurança, nós temos aqui o KNSC11, tá? Que vai ter aí CRIs, no caso, certificados recebíveis imobiliários, estão muito atrelados a uma questão de renda fixa,
protegidos pelos indexadores de CDI e de IPCA, e o KNSC11 que pagou 12,28% atualmente, pagando super bem, isento de imposto de renda, e nos últimos 5 anos uma média de 13,8%. Considero esse um fundo imobiliário até mais seguro para investir, né, do grupo Kinea, que tem uma ótima administração. Bom, e aí vem aquela questão, né? É uma armadilha ou é uma recuperação mais bruta dos fundos imobiliários? Meus amigos, olhando o cenário macroeconômico, a situação continua, né? A gente tem aí inflação fora de controle, a gente tem uma bagunça política ainda, a gente não tem um plano do governo, né, de contenção de gastos que faça acreditar que o Brasil realmente está em recuperação. Nós temos notícias políticas que no curto prazo, né, trouxeram ânimo para o mercado. E isso tudo não me traz uma confiança que a gente agora daqui para frente vai ver os fundos imobiliários subirem, né, sem parar, tá bom? Eu gostaria de ver o cenário macroeconômico melhor, uma inflação mais controlada, que a gente pudesse começar a reduzir os juros. Aí sim a gente vai ver os fundos imobiliários voarem com tudo, tá? Então não estou falando que é uma armadilha, mas eu não estou tão confiante que daqui para frente os fundos imobiliários vão subir com tudo. Acho que eles estão muito baratos, acho que é uma grande oportunidade. Cabe na carteira de todo investidor como uma diversificação de patrimônio, e aí mais ou menos vai depender aí do perfil de cada investidor, tá certo? Mas a meu ver, ainda acho que é um movimento político. Tá bom? Quero saber a sua opinião também, comenta aqui embaixo comigo o que você acha que está acontecendo com os fundos imobiliários e com a política no Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo.